Olá, eu sou o professor Antônio Marcos, bem-vindos ao nosso canal, Administração Antônio Marcos. O vídeo de hoje nós vamos finalizar a série falando sobre a teoria geral da administração, a abordagem mecanicista. Nós vamos ver hoje a teoria da burocracia. Se você ainda não é assinante do canal, aprecie os nossos conteúdos, por favor, se inscreva, deixe seus comentários, deixe seu feedback. E não se esqueça também de divulgar o link a todos os seus contatos e positivo ou negativo ao final do vídeo. Vamos então, após a vinheta, conhecer a teoria da burocracia. A teoria da burocracia foi desenvolvida por Karl Emil Maximilian Weber, alemão, nascido em 21 de abril de 1864 e falecido em Munique em 14 de junho de 1920. Foi um intelectual, jurista, economista e considerado um dos fundadores da sociologia. Começou sua carreira acadêmica na Universidade Humboldt, em Berlim, e posteriormente trabalhou na Universidade Albert Ludwig, na Universidade Heidelberg, na Universidade de Viena e na Universidade de Munique. Foi um personagem influente na política alemã da época, foi consultor dos negociadores alemães do Tratado de Versailles, em 1919, e da comissão encarregada de redigir a Constituição de Weimar. Durante a Primeira Guerra Mundial, serviu como diretor de hospitais militares em Heidelberg. E ao término do conflito, voltou ao ensino da disciplina de economia, primeiro em Viena e, em 1919, em Munique, onde dirigiu o primeiro Instituto Universitário de Sociologia da Alemanha. Morreu em 1920 em função da epidemia da gripe espanhola. A teoria da burocracia vai tratar principalmente da forma como são constituídas as organizações. E esta forma tem por base o tipo de autoridade que predomina naquela organização, que Weber vai chamar de autoridade legítima. São três tipos. Primeiro, a autoridade carismática. Quem manda é chamado de líder e a obediência é devida em funções das características desse líder, seus dotes, suas qualidades. E os seguidores são os que atribuem essas qualidades ao líder. Que nós temos aí, por exemplo, os políticos, profetas, religiosos, heróis, guerreiros, e o tipo mais conhecido da atualidade de organizações com base na autoridade carismática são as organizações políticas, os partidos políticos. Os seus auxiliares não são escolhidos em função de seus conhecimentos profissionais, competências ou outros atributos racionais, e sim pelas relações afetivas ou pelas suas características carismáticas. Então, a estrutura, as posições de comando numa estrutura carismática se define pelo carisma. O outro tipo de organização, a base dela é a tradição, ou autoridade legítima tradicional. Desse tipo de autoridade, quem manda é chamado de senhor, e os que obedecem denominados súditos, ou fazem em função da tradição, pelos usos e costumes. E aí nós temos o patriarca, ou o monarca, ou o rei, ou o príncipe. E a estrutura, os postos, as posições de comando na estrutura desse tipo de autoridade, a tradicional, são escolhidas as pessoas entre seus familiares, dependentes, amigos, ou pela fidelidade, não sendo utilizados critérios racionais de competência ou adequação à função. O exemplo que nós temos na atualidade seriam as organizações familiares. Finalmente, o terceiro tipo é o normativo ou legal, ou também denominado burocrático. Autoridade legítima normativa, legal ou burocrática.
A obediência não se dá em função das pessoas, mas sim em função das normas, estatutos ou leis que estabelecem a quem se deve obedecer, em que limite e condições, ou seja, as regras de funcionamento formando uma estrutura hierárquica. Nesse tipo de dominação, nesse tipo de autoridade legítima, quem manda é denominado superior e os que obedecem funcionários. Devem ter uma formação profissional, devem ser escolhidos em função de suas competências, isso é, através de critérios racionais, e recebem seus pagamentos que são fixados em função das suas competências, atribuições e do nível hierárquico que ocupa dentro da estrutura da organização. E aí nós temos as organizações modernas como o exemplo da organização com base legítima, normativa ou legal, ou burocrática. Então, a teoria da burocracia vai estabelecer 3 tipos de sociedade. A sociedade tradicional, características patriarcais e patrimonialistas, a sociedade carismática, com características místicas, arbitrárias e personalísticas, o culto à personalidade, e a sociedade burocrática, com normas impessoais e racionalidade na escolha dos seus meios e dos seus fins. Aqui está um quadro comparativo mostrando esses 3 principais autores que nós vimos nesta abordagem, Taylor, Fayol e Weber, e algumas características importantes comparativamente entre esses três autores. Aqui está também a bibliografia que nós utilizamos para embasar esse conteúdo de hoje. Aqui a frase que nós escolhemos para este conteúdo, para ilustrar esse conteúdo. Agora chegou a hora, deixe seu feedback, positivo ou negativo, e até o nosso próximo vídeo, quando nós veremos então uma outra parte, uma nova abordagem da teoria geral da administração.